Em um escritório escondido nas sombras da cidade, onde o tempo parece parar à noite, Alexandre Cardoso, um advogado astuto e enigmático, lidava com casos que ninguém ousaria tocar. Seus clientes? Criaturas fantásticas, invisíveis aos olhos comuns, mas muito reais para ele. Entre contratos com dragões exigentes e pactos com fadas astutas, Alexandre navegava por um mundo onde as leis dos humanos encontravam as forças antigas da magia. Cada caso era um mergulho no desconhecido, onde a linha entre a justiça e mistério se tornava cada vez mais tênue. Mas para Alexandre, era apenas mais um dia de trabalho. Quer então entender como você pode utilizar da sua inteligência linguística para conseguir fazer então histórias, personagens, tramas muito mais legais? Então sim, bora! Alô, amigos, tudo bem? Aqui é Fernando Campos e hoje nós estamos no nosso último episódio falando sobre inteligências, no caso... Alô, amigos, tudo bem? Aqui é Fernando Campos e hoje nós estamos no nosso último episódio falando sobre inteligência múltipla e hoje iremos falar sobre a inteligência linguística. Eu deixei lá por último porque, como a gente fala sobre histórias, personagens, criação de world building, acreditava que então inteligência linguística poderia então fechar essa chave. Se por acaso você gosta desse conteúdo, chegou aqui agora e você quer saber de todas as outras inteligências, tem um cardzinho aí que eu vou deixar falando sobre todos os episódios de inteligências múltiplas. E você quer que eu traga mais técnicas para vocês? Deixa aqui nos comentários que com isso eu trago mais técnicas. A gente pode deixar tanto nos comentários quanto no grupo Discord. Lá tem uma aba onde você pode sugerir ou simplesmente se coloca em algum vídeo, algum comentário dizendo que você pode aprofundar um pouco mais sobre isso. E com isso eu posso trazer mais coisas para vocês, já que são episódios de segunda a sexta. Mas bora lá, falar um pouco mais sobre a inteligência linguística. A inteligência linguística não está necessariamente na utilização das palavras propriamente dita, mas sim todo o conhecimento semântico, morfológico, interpretativo do falar e do escrever. Por esses motivos, quando a gente fala sobre colocar algo para o papel, utilizar da inteligência linguística é algo impressionante e algo realmente primordial. Tanto que se você tem qualquer outras inteligências e que você quer transformar isso em um conhecimento no papel, é interessante você então desenvolver, nem que seja um pouco dessa inteligência para você colocar um pouco mais firmemente. Caso não, existem diversas outras formas que você pode ir colocando e outras técnicas aqui e ali, porém quem tem inteligência linguística consegue pegar o feeling um pouco mais fácil. Então bora lá, conversar um pouquinho de como transformar a sua inteligência linguística para dentro das suas histórias. Vamos embora! O primeiro ponto, eu acho que é algo mais básico, é você transformar o seu personagem em um entendedor de linguística. Claro que eu não estou dizendo necessariamente para que você coloque realmente um poeta, um advogado, um orador, alguma coisa relacionada, mas sim colocar aqueles personagens, colocar em algum momento aquele personagem que sabe lidar bem com as palavras de alguma forma. E não necessariamente precisa ser a norma extremamente culta ou algo do gênero, mas sim aquele que consegue falar a coisa certa no momento certo. Claro que você pode mesclar outras inteligências, como a intrapessoal, a interpessoal ou qualquer alguma outra que possa intercalar nesse ponto, porém utilizar das palavras corretamente. Eu acho que esse é o grande ponto primordial. Não apenas isso, mas também utilizar da semântica e da semiótica em cima das interpretações. No caso, se você é alguém que conhece, gosta de mistérios, e você quer colocar aqueles mistériozinhos dentro das palavras e colocar aquela dubiedade, aquele duplo sentido na forma de falar, é algo interessante. Os personagens, quando utilizam da inteligência linguística, não apenas falam com palavras, mas também falam com o corpo. Então eu acho muito interessante de colocar dentro das suas descrições personagens que consigam falar tanto com diálogos, que é algo muito importante para quem gostaria de desenvolver a inteligência linguística, mas também o quesito da fala não verbal. E essa descrição das falas não verbais é algo interessante para você pegar um pouco mais
daquela parte mais da finesse do seu world building, um pouco mais da finesse da sua criação, um pouco mais da finesse da sua cultura, um pouco mais da sua finesse da sua sociedade. O inteligente, dentro de colocar essa inteligência, no caso linguística não verbal, é algo muito importante quando você quer colocar profundidade. O iceberg cultural é algo muito interessante para se trabalhar porque você consegue criar diversas camadas. Tem aí uma playlist inteira falando sobre o iceberg cultural, mas cuidado com o iceberg oco, apesar de que sim, ele pode ser utilizado, mas cuidado para não cair na arapuca da mentira. Então, falar um pouco sobre essa questão de colocar personagens que saibam falar, que saibam construir, que saibam, no caso, manipular dentro da linguística, é algo que é importante e algo que você pode ir trabalhando com um pouco mais de profundidade. Claro que se você, por acaso, quer utilizar de gatilhos emocionais, como o da autoridade, o da curiosidade ou diversos outros, você pode utilizar dentro das suas palavras, ou no caso, sua escrita, caso seja narrador da sua palavra falada, caso seja um contador da sua palavra falada, essa técnica de engatilhamento, onde você coloca esses momentos mais interessantes. Você pode realmente colocar um personagem para transcrever essas suas informações, ou até mesmo colocar dentro de um ambiente geral. Porque você não impede de, por exemplo, construir uma história ou fazer uma história de vampiros clássicos, onde todo mundo fala com uma finesse diferente, claro, com o objetivo de trazer um quê. Mas você também pode criar algo mais relacionado a um estereótipo ou uma classe específica, como por exemplo, juridiquês, caso você manje um pouco da advocacia, que não impede de ser algo que utilize das palavras da maneira correta, de uma certa forma a se dizer. Então, quando você for construir personagens, pense em algum ou outro, ou caso nenhum, caso não seja interessante para você, mas se às vezes você fica pensando, que tipo de personagem caberia aqui? Talvez um personagem que saiba usar as palavras, tanto verbais quanto não verbais, e com isso você cria personagens utilizando aquela profundidade, aquela finesse que você tem dentro das suas palavrinhas, que sabe e vale muito a pena. O próximo é a gente focar um pouco mais nos diálogos. Claro que eu vou fazer um episódio especificamente falando sobre diálogos, porque diálogo não é conversa. Conversa é algo que você fala. Diálogo tem uma informação embutida, seja ela qual for, para plot, para o personagem ou para o cenário. Diálogos precisam ter funções na narrativa. Diálogos simplesmente por conversa fiada são apenas conversa fiada. Não vale a pena colocar isso na sua história. Apesar de que se você quer colocar uma conversa fiada porque isso vai demonstrar um pouco mais do teu personagem, show. Quer falar um pouco mais da sociedade envolvida? Show. Não vai importar nada na história, mas vai trazer profundidade para o world building, para o personagem. Ok, perfeito. Mas de preferência quando for fazer o seu diálogo que tenha mais do que uma função, porque assim não é interessante. Mas falando sobre os diálogos utilizando inteligência linguística. Como eu falei para vocês, diálogo é algo que você precisa trazer com uma informação. E é legal para você construir diversos elementos, como questão de personagem, background, falando um pouco sobre trejeitos, vocábulos, situações que mostram um pouco da regionalidade da sua história. E com isso você cria também personagens mais cativantes a partir dessa regionalidade. Tem que tomar um pouco de cuidado para você não ser extremamente específico, porque às vezes você quer fazer uma história que é extremamente ambientada no interior de Goiás, porém para o restante do Brasil pode ser que não tenha o mesmo impacto e pode causar leves estranhamentos caso você deixe um pouco a desejar. Claro que existem diversas formas que você pode ir fazendo, colocar, por exemplo, algo contextualizado, alguém para justificar ou para explicar, ou notas de rodapé pontuais para você ir colocando e dando um pouco de reforço para que a galera consiga ambientalizando um pouquinho mais dessa história. E o interessante é que se você quer transformar a sua língua fantástica em algo palpável, aqui é um bom momento. Colocar uma conlang em momentos de diálogo é bem interessante porque você pode ir apresentando a sua história juntamente com o teu personagem, juntamente com a sua conlang. Não falei para vocês que um diálogo precisa ter uma função? E é muito interessante porque se você constrói uma história em primeira pessoa, no caso, o protagonista ou a pessoa que você está narrando a história naquele momento, ele não entende aquela língua, você pode então apresentar a sua conlang, que com isso vai fazer diferença.
E algo legal é que caso você ensine a sua Colang no devolver da sua história, a pessoa ela pode muito bem voltar para aquele momento ou grifar aquele momento importante e falar assim, ok, agora que eu sei o que significa, eu vou voltar lá no capítulo 2 e descobrir o que o personagem estava falando. E você pode perceber que era algo extremamente essencial, ou talvez um puta spoiler. Por quê? Porque o personagem não sabia, não conhecia aquela língua. Então é muito interessante porque os diálogos têm diversos motivos para você colocar. Então se você quer apresentar, por exemplo, uma história como eu fiz, que quis falar um pouco sobre o interior do estado de São Paulo, então teve um pouco do caipirês, um caipirês dentro dessa história, e com isso foi mostrando um pouco mais da regionalidade do personagem, um pouco mais da aproximação, queria fazer um gatilho de aproximação com o pessoal da minha terra, então foi bem construída essa questão de como ele falava algumas formas. E juntamente, no final da história, eu coloco um pouco de uma pseudo-Colang que eu desenvolvi rapidinha, apenas para aquela história, para um pouco mais no quesito de meio que uma possessão alienígena juntamente com uma abdução e depois dá para você ler a historinha. Então é interessante porque dá para você apresentar diversos elementos simplesmente com a forma como a pessoa fala. Não apenas o formato, no caso a semântica também é importante, não apenas a morfologia. Então não é só você simplesmente falar você vai, mas também você pode construir diversas situações que representem alguns ponto A ou ponto B para a construção da sua história. E, obviamente, criar outros personagens que têm diversas formas de falar cria uma ambientação de personagem extremamente forte. Tem a história, por exemplo, do Bruno, que ele está desenvolvendo, e logo, acredito que não no final desse ano, mas no começo do próximo, vai sair o livro dele, onde ele apresenta formas de falar de personagens diferentes, um sendo mais pro inglês, outro sendo muito mais pro norueguês. Então você vê que existem certos trejeitos na hora de falar, que mesmo que você não saiba necessariamente quem está falando, só pela maneira de falar, você já consegue identificar qual é o personagem. Então você pode e deve sim utilizar da sua capacidade linguística para poder regionalizar um pouco, e não apenas isso, caso você não queira especificar um ponto específico, mas também caracterizar o personagem e trazer diálogos que trazem uma profundidade de personagem, de world building e, obviamente, de plot. Um próximo ponto é a incorporação de texto em texto, ou seja, é você transpassar alguns tipos de linguagem para a linguagem textual. Claro que texto, no caso poema, também é texto, só que é interessante que existem diversos livros clássicos que começam com um poema, caso o personagem queira transpassar um poema. Então você que tem a habilidade, da capacidade linguística de, no caso, ser músico. Ah, mas Rafa, isso também não é inteligência musical? Sim, mas da parte da poesia, da parte da escrita da música, você pode utilizar o seu conhecimento linguístico para isso. Então, colocar letras de música, colocar poemas, colocar cartas, colocar outros tipos de textos dentro do seu texto narrativo. E com isso gera uma profundidade e uma sensibilização diferente. Claro que tem alguns leitores que não conseguem, não têm uma fluência tanto com poemas, isso pode causar uma certa barreira, mas não impede também de ser você que vai apresentar esse universo inteiro para aquelas pessoas. No caso, por exemplo, eu gosto de poema, gosto bastante de poesia, então às vezes eu coloco poesias dentro das minhas campanhas de RPG como forma de enigma, alguma carta ou algum gancho que eu posso fazer para algum outro momento, da campanha ou até mesmo alguma apresentação de personagem, já fiz até mesmo com antagonistas. Então é interessante porque você pode criar esses elementos de gancho, propostas, motivações, apresentação de personagem, apresentação de motivação, conflito, punch, tem diversas formas, simplesmente colocando texto sobre texto. Você pode então colocar uma pequena peça de teatro, narrativamente, no caso, um script como forma de apresentar algo. Por exemplo, tem no meu cenário uma parte mais teatral de um teatro super famoso numa região, onde eu apresento algumas peças que tem lá. Claro que eu não vou apresentar a peça toda, não é um capítulo inteiro, simplesmente apresentando um roteiro do que está acontecendo, mas eu coloco algumas cenas, tanto mostradas, quanto narradas, quanto escritas, porque assim a pessoa consegue ter uma noçãozinha do que está acontecendo. E eu até aproveitei isso para fazer uma campanha, fiz uma one-shotzinha bem legal,
onde simplesmente as pessoas tinham que ir até um teatro conseguir resolver um problema enquanto a peça ia acontecendo. Então é interessante porque você cria esse certo dinamismo, essa certa vivência, ou até mesmo mostrar que o cenário ele é vivo, mostrando essas situações. Obviamente, enquanto as pessoas estão narrando, estão fazendo, as músicas estão tocando de fundo, ou o arauto está falando de alguma forma, então você pode colocar e apresentar esses outros tipos de texto, com word building, com diálogo, informações, com descrições de narradores, tem diversas formas, mas o mais interessante é você realmente colocar. Porque, Rafa, mas nossa, você já está no último episódio sobre inteligências múltiplas, eu vou ter que colocar tudo que você apresentou no universo? Claro que não, meu querido, longe disso. O que eu apresento aqui para vocês, em todos os episódios, na verdade, são formas diferentes para preencher aqueles espaços que às vezes está no seu coração. Às vezes você se vê numa coisa e fala assim, puxa, onde eu posso, o que eu posso colocar aqui? Às vezes você pode colocar um cheiro, vendo aí o episódio sobre olfato. Aqui às vezes falta um pouco de contraste. Então coloca uma descrição que crie esse contraste. Nossa, eu precisava fazer um show de um tel aqui porque tá complicado, eu vou ter que jogar um tel. Às vezes você pode colocar alguns subtextos, no caso aqui textos sobre textos, para conseguir criar essa atmosfera onde você está realmente apresentando mais claramente aquilo que você quer fazer, porém não deixando de criar outros ambientes e outros gatilhos que vão gerar situações como esse. O próximo ponto que eu acho bem interessante é a construção de textos metafóricos e textos de analogia. É bem legal porque quando você tem o conhecimento da língua, você pode criar situações que faz com que as coisas mudem dependendo da palavra que você está dizendo. Tanto que, por exemplo, se você vai pegar simplesmente a frase que é o seguinte, olha, eu guardo esse negócio para você, ok, eu guardo o negócio para você. Mas você dizer, o que é teu está guardado, mesmo que eu use a mesma entonação, a frase o que é seu está guardado, pelo conhecimento e pela ambientação popular, é muito mais cara de máfia, sendo que a ideia é a mesma. Eu estou guardando alguma coisa que é seu. Então, existe diversas formas de falar, diversas formas de se fazer, e com isso você pode criar essa certa diferença de interpretação. E essa diferença de interpretação, obviamente, pode causar um estranhamento para o leitor, claro, mas se isso for o seu objetivo, faça. E você pode utilizar isso também como red herring. Porque se você quis trazer essa ideia de que, olha, eu estou guardando algo para você, e aqui você traz essa frase que, metaforicamente falando, já é levado para uma outra ideia, por que não usar? Ah, mas Rafa, eu vou estar mentindo. Na verdade, não. Você vai estar levantando uma hipótese aqui que pode não ser cumprida mais para frente. Por quê? Porque a interpretação é diferente. Claro que se você for ficar prometendo muito, o teu tá guardado, o teu tá guardado e o teu tá guardado, aí beleza. A não ser que você apresente futuramente que o personagem tem uma mania diferente e com isso cria certas meio que levadas para o outro lado, no caso, até mesmo caso você queira fazer um suspense policial ou até mesmo uma investigação qual seja, você pode ir levando a construção até chegar no ponto que, eu vou prender ou vou matar aquele personagem, mas no final acaba levando burros na água, porque simplesmente era uma forma de falar e a pessoa acabou sendo ocupada injustamente, tanto pelos leitores quanto pelos personagens que estavam dentro da história. E, obviamente, se você consegue utilizar dessas ideias, você pode criar metáforas e analogias interessantes a partir do sentimento da poesia que você vai construir. Porque, obviamente, falar que o céu ele está ficando avermelhado a partir da descida do sol ao anoitecer, você pode dizer que o sol chorava a sangue pela tristeza da perda da pessoa amada. Por quê? Porque essa foi a metáfora, a analogia que aquele personagem, ao descrever o pôr do sol, que foi a primeira noite sem a pessoa que ele ama, pelo fato de ter morrido por qualquer motivo. Então o sol, que é uma estrela, a mais próxima de nós, chora pela perda da pessoa amada e com isso
lágrimas de sangue escorrem pelos seus olhos, inundando o céu, ficando todo avermelhado. Então você pode criar essa ideia mais poética a partir da construção do personagem ou até mesmo essas analogias diferentes. Claro, obviamente, quanto mais poético for, pode ser que você perca um pouco o pé ou perca um pouco a mão, dependendo do jeito que for, mas no caso é você entender que existem momentos que faltam isso. E se você tem um personagem que é um pouco mais melodramático, ou a sua história, de uma forma geral, é um pouco mais melodramática, você pode criar essa energia, essa aura em volta da história do personagem, criando essas situações. Ou até mesmo colocar capítulos específicos que geram esse tipo de coisa. No caso, a história é totalmente tenebrosa, muito introspectiva, e quando acontece a morte de alguém do personagem, criar um pequeno capítulo que seja 3, 4, 5 páginas, ou uma sequência, ou uma cena, você que escolhe. Mas colocar um momento onde aquela parte vai ser trazida com mais profundidade e tristeza metafórica, criando essa analogia textual, é algo interessante. Porque você pode e deve utilizar o máximo das inteligências que você tem. Indiferente qual seja ela, se você acha que são complementares ou não, o importante é você criar situações gatilhadas ou não para suas histórias. Uma pessoa vai lembrar não apenas do que o quão cabuloso é aquele universo, ou o quão legal é aquela situação, ou quão incrível é o personagem, se por acaso a pessoa simplesmente não lembra de algo emotivo. Uma coisa muito importante para quem está escrevendo é que a parte lógica mantém a pessoa lendo. A parte emocional faz com que a pessoa não esqueça o que leu. Então são 2 pontos importantes que você precisa ter na sua história. Precisa ter partes lógicas para manter a pessoa imergida naquilo, porém precisa ter coisas emocionais para que ela não esqueça e cristalize aqueles pensamentos. Por isso que colocar momentos onde você vai utilizar da sua inteligência linguística para criar essa conexão, aí sim, vale a pena, você sim tem que fazer. Rafa, eu não quero fazer. Perfeito, utilize outras, mas saiba que é muito primordial uma história lógica e emocional. E o próximo ponto é a questão de temática comunicativa. Não estou falando para você fazer uma história que o protagonista é um professor, é um jornalista, é um advogado, um político. Não estou dizendo isso. Estou falando para você utilizar de temáticas comunicativas. As temáticas comunicativas basicamente são aquelas histórias que têm como principal ponto trazer algo informativo para alguém. Não necessariamente algo emocional, como acontece na intra ou na interpessoal. Mas a temática comunicativa, às vezes, pode trazer um estalo que é interessante. Claro que pode ter um cunho intrapessoal ou interpessoal, social que seja, porém o objetivo aqui é despertar aquela situação. No caso, quero despertar você, quero mostrar a realidade, no caso, por exemplo, das mulheres que sofrem preconceito, ou dos homens que são pressionados não sei o quê, ou criar uma analogia entre, por exemplo, um caso bizarríssimo de violência a qualquer coisa, meio que mascarada dentro dessa história. Então você pode trazer ideias e propostas que demonstrem informações, que tragam informações, porém são informações que estão ou diluídas ou expostas muito fortemente. Quero fazer uma baixa fantasia ou um realismo, uma fantasia urbana ou simplesmente algo mais ficcional, onde vou trazendo propostas verdadeiras e casos que vão diluindo. Como, por exemplo, se a gente pega o One Piece, obviamente o começo ele é bem arrastadão mesmo, mas se for pegar diversas temáticas como escravidão, violência, canibalismo e diversos outros temas bem pesados, são diluídos dentro das propostas que trazem essa inteligência linguística que o Oda tem para mostrar técnicas diferentes e, com isso, diversos elementos. Então é muito legal quando você traz alguma informação, não apenas o entretenimento. Claro que você ficar entretido durante 1, 2 horas toda vez que você está lendo alguma coisa, ou caso você
pegue para sentar pelas 8 horas seguidas para ler e entender aquela história como um todo, é algo importante. Entretenimento é algo que vale super a pena, ainda mais pelas experiências dentro do teatro da mente que você tem perante as situações. Mas é algo primordial também que você mostre coisas, apresente coisas, nem que seja algo informativo X. Ah, mas Rafa, eu tenho conhecimento de como fritar uma carne, como fazer um puta churrasco de chão. Eu posso fazer uma história disso? Claro, por que não? Ah, mas vamos fazer um conto inteiro baseado no churrasco de chão. Obviamente, mas não impede você construir uma cena que mostre um pouco do seu gatilho da autoridade referente a isso, para mostrar um pouco mais de informação. E no final das contas, a pessoa que leu a sua história ainda vai saber fazer um churrasco de chão. É muito legal porque tem diversas histórias. Na mente pega, por exemplo, um anime, Shokugeki no Soma, que é um anime meio que slice of life, com um pouco de fantasia, um pouco aí, mas com muita culinária, que é possível você meio que refazer um pouco daqueles pratos, simplesmente com o quanto é apresentado. Tem um anime de barman que no final ele mostra como foi feito o drink principal daquele episódio. Então é bem interessante porque você pode sim trazer muitas informações que não tem nada a ver com a sua inteligência linguística, mas pelo fato de você conseguir transpassar todo esse conhecimento para o papel, com isso você vai fazer diversos temas que com certeza vão trazer uma realidade, uma informação ou um instalar para algo que vale a pena ser entretido, conhecido, explorado ou vivenciado. Então, pessoal, esse aqui foi um episódio falando sobre inteligência múltipla linguística. Eu poderia abordar diversas outras coisas, mas eu acredito que o mais importante dessa inteligência é você pegar e colocar no papel. Eu deixei ela por último porque ela traz meio que o resumo de diversas outras. Eu diria que para no quesito escrever, propriamente dita, a parte mecânica de escrever, a inteligência linguística ela é mais potente e ela é mais importante para o seu desenvolvimento como escritor, como narrador, como alguém que vai utilizar das palavras. Então, se por acaso você fala assim, nossa, mas Rafa, que vídeo curtinho, né? No caso, meus vídeos passam de 30 minutos, mas poxa, que vídeo curto. Por quê? Essa ideia seria você pegar tudo o que eu passei, todas as inteligências múltiplas, e pegar os pontos que você quer e agora você precisa colocar no papel. Com qual? Com diversas técnicas literárias que eu trouxe. O pacing, o show don't tell, o semi-sequência, o curva aristotélicas. Vixe, tem aí quase 600 episódios entre diversas coisas que a gente fala sobre pontos mais específicos, então eu tenho certeza que vai funcionar para você de alguma forma. Se você se identifica com inteligência linguística, deixa aqui nos comentários qual dos tópicos você gosta que eu abordei hoje ou que você já colocou dentro de alguma história. E se por acaso tem alguma técnica literária que você gostaria que eu aprofundasse um pouco mais ou te explicasse um pouquinho porque você não entendeu o videozinho que você fez, deixa aqui nos comentários ou vai lá no Discord e deixa lá a sugestão de vídeo, porque assim eu consigo trazer coisas que vocês querem, tanto que já tem aí um episódio engatilhado que eu vou trazer falando um pouco sobre uma técnica aí de escrita que um inscrito pediu lá na abas de sugestões de episódios. Use a das construções e deixe as criações cada vez mais incríveis. Valeu!